Olá, meus irmãos. Quero trazer mais um aspecto importante a respeito da Páscoa, né, que será comemorada neste final de semana, a respeito do Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal, ele é a peça central nessa festa, digamos assim. Porque quando você lê Êxodo capítulo 12, você vai ver todos os detalhes referentes ao Cordeiro, né? Se fala muito e detalhadamente a respeito do Cordeiro. Por exemplo, que esse Cordeiro teria que ser um animal macho, sem defeito, com 1 ano, teria que ser guardado do dia 10 até o dia 14, só no dia 14 à tarde, então ele seria morto, e deveria ser comido integralmente, está lá no verso 4, verso 10. O sangue desse cordeiro deveria ser passado nos umbrais das portas, as pessoas ficarem dentro da casa, para que quando o Senhor passasse pelo Egito, aquelas pessoas não sofressem nenhum dano. Os ossos do cordeiro não poderiam ser quebrados, e eles teriam que comer essa carne assada e deveriam estar prontos para a viagem. Todos esses detalhes a respeito do cordeiro está em Êxodo capítulo 12. Você vai encontrar lá detalhadamente essas informações. E é claro que nós sabemos que tudo isso aponta para Cristo, né? Tudo isso, todos esses detalhes apontam para Jesus, que a Bíblia diz que é o nosso Cordeiro Pascal, lá em 1 Coríntios capítulo 5, versos 7 e 8, vai dizer que Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascal. E aqui eu queria aprender algumas lições breves com você, já que o Cordeiro ele é central na festa da Páscoa. Por quê? Porque, por exemplo, Israel, ele era escravo no Egito, e essa festa da Páscoa foi instituída como um memorial para que Israel se lembrasse de que Deus o libertou do Egito, da escravidão do Egito. E a Bíblia vai dizer, lá em João 8, verso 34, Jesus disse que o homem que vive no pecado, ele é escravo do pecado. João 8,34. E é interessante, queridos, que quando você olha para os elementos da Páscoa, você vai ver que Deus havia instituído para que eles tivessem junto com o cordeiro o pão, o pão sem fermento e as ervas amargas. Mas o que deu livramento para Israel do Egito foi o sangue do cordeiro aspergido lá, passado nos umbrais da porta. Não foi o pão e nem as ervas. E aqui eu, pensando hoje pela manhã, eu aprendi algo muito importante, que a Bíblia de Deus, que a Bíblia ela me ensina. Por exemplo, o pão sem fermento, ele fala de, lá em 1 Coríntios 5,8, ele fala de uma vida de santidade, uma vida onde você procura andar longe do pecado. Só que o pão sem fermento, ele não livra a pessoa da escravidão. E eu aprendo aqui que não são as minhas obras que me traz libertação dos meus pecados. Ou então as ervas amargas que faziam parte da Páscoa foi instituído para lembrar Israel de que os seus anos de escravidão foram anos difíceis, amargos. Mas também não era aquele elemento que trazia a libertação para Israel. E nós sabemos que muitas religiões hoje, elas dizem, por exemplo, que depois que você morre, se você tem pecados ainda, você vai para um local chamado purgatório, e lá você termina de expiar esses pecados, você termina um processo de purificação, depois você vai para o céu. Ou seja, seria
você passar por esse período de sofrimento adicional, depois ir para o céu. Ou então outras religiões vão dizer a respeito do karma, que você se reencarna muitas vezes e passa por sofrimentos e você vai quitando a tua dívida de pecado com Deus. Só que não é o sofrimento, não é você ir para um lugar de sofrimento que vai fazer com que os seus pecados sejam perdoados e você seja liberto da condenação eterna. É por isso que o sangue do Cordeiro foi aspergido sobre as portas. Deus não falou para ele, você pega o pão e coloca lá fora, você pega a erva e passa na porta, porque são eles que vão te dar o livramento. Não, é o sangue daquele animal que fazia com que Deus passasse sobre aquela casa e não causasse morte naquele lugar. E isso, como eu disse, é um simbolismo do sacrifício de Jesus, que você vai encontrar lá em Efésios capítulo 1, lá no verso 7. E eu quero ler aqui esse texto, porque diz assim: nele, ou seja, em Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aqui tem duas palavras-chave. Primeiro, é nele, ou seja, em Jesus, que nós temos a redenção. Ou seja, é pelo sangue de Jesus que eu tenho a redenção. Essa palavra redenção, ela tem um significado de resgate. Ou seja, alguém é prisioneiro, você vai lá, ou é escravo, você paga a dívida e você liberta aquela pessoa. E aqui ele vai dizer então que nós temos a remissão dos nossos pecados, ou seja, o perdão. Nós temos então em Jesus, ou seja, através do seu sangue, ou seja, através da sua morte, do seu sacrifício, nós somos perdoados dos nossos pecados, nós somos resgatados da escravidão que esse pecado ele impõe sobre aquele que permanece no pecado. Então, não são as nossas obras, não é passar por sofrimento que nos dá a vida eterna e a libertação. Como diz Efésios capítulo 1, verso 7, mas Efésios 2,8 também diz assim, que é pela graça que nós somos salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Diz o texto ainda, não vem pelas obras, né, para que ninguém se glorie, né, porque afinal de contas, se nós pudéssemos obter a própria salvação pelas nossas obras, Jesus não precisaria ter morrido no nosso lugar. E aí, para completar essas afirmações, João 8,36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que o Cordeiro é central na festa da Páscoa? Porque foi através da morte do Cordeiro, do seu sangue, que aquelas pessoas no Egito tiveram a sua libertação, o livramento da morte. É através de Jesus, unicamente de Jesus, que nós encontramos salvação e libertação dos nossos pecados. Outro fato importante que mostra isso é que o cordeiro ele tinha que ser sem defeito, né? E isso aponta para 2 Coríntios 5, 21, que diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, o cordeiro tinha que ser sem defeito para que Deus aceitasse aquele sacrifício. É por isso que o ser humano por si só ele não pode obter a própria salvação, porque nós somos pecadores. E por mais corretos socialmente que sejamos, nós ainda somos pecadores. Por isso que Jesus foi aceito como sacrifício por Deus, porque Jesus não tinha pecado. E por último, o Cordeiro, ou seja, a festa da Páscoa,
só poderia ser consumida pelo povo de Deus. Está lá no verso 43, nenhum estrangeiro poderia participar da Páscoa. E para o estrangeiro participar da festa da Páscoa, ele deveria ser circuncidado, que era um símbolo da aliança do povo de Israel com Deus. E o que nós aprendemos aqui a respeito desse detalhe? É que para que a gente desfrute realmente dos benefícios dessa aliança, para que a gente possa realmente celebrar a verdadeira Páscoa, né, nós precisamos entrar em aliança com Cristo Jesus. Por isso que lá em João capítulo 6, no verso 52, Jesus diz naquela época, né, Jesus disse lá que as pessoas deveriam comer a sua carne e beber o seu sangue. E as pessoas estranharam isso, né? Ele vai dizer isso lá em João capítulo 6, a partir do versículo 52, né? Deixa eu pegar aqui. Aí ele diz assim, olha: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. O que Jesus está dizendo e simboliza as pessoas quando participavam lá da Páscoa, eles desfrutavam do benefício daquela aliança, ou seja, o livramento da morte. E nós também, queridos, se nós estamos em aliança com Deus, nós podemos celebrar a verdadeira Páscoa. E ao participar da Páscoa, dessa aliança com Deus, nós desfrutamos dos benefícios dessa aliança, que você vai encontrar lá em Efésios capítulo 1, a partir do verso 3, porque lá diz que o Senhor nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, celebrar a Páscoa, ela é para aqueles que têm uma aliança com Cristo Jesus. E como é que nós entramos nessa aliança? Através da fé, como diz Efésios 2:8, e através do arrependimento, como Pedro vai dizer lá no livro de Atos. Então, querido, se você quer realmente desfrutar dos benefícios da Páscoa, se você quer participar da verdadeira Páscoa e desfrutar dos benefícios dela, entre em aliança com Cristo Jesus. Creia nele, arrependa-se dos seus pecados, tá bom? Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus.